Olá, pessoal. Sou a professora Sara Pontes, de Administração, e no nosso curso nós abordaremos a temática do empreendedorismo, com algumas conceituações, tanto do termo empreendedor como empreendedorismo, a importância, as oportunidades de negócio e os possíveis cenários que podem ser apresentados a um empreendedor. O termo empreendedor, ele tem origem na França, que tinha como sua tradução entrepreneur. E ele significava uma pessoa disposta a assumir riscos e a começar algo novo. Essa foi a primeira conceituação do termo empreendedor e ela surgiu na França. Já o termo empreendedorismo, ele foi atribuído ao escritor e economista Richard Cantillon, no século XVII. Ele foi um dos primeiros a distinguir o termo empreendedor, que é a pessoa que assume riscos, do termo capitalista, que é o fornecedor do capital. E qual seria a diferença entre esses dois? O termo empreendedor é aquela pessoa, vamos dizer, que coloca a mão na massa, né? Que vai lá executar o que tem que ser feito. O capitalista ou sócio capitalista, não, o seu papel é de investidor e não de empreendedor, ok? Em 1814, o economista francês Jean-Baptiste Say, ele usou o termo empreendedor para identificar um indivíduo que transfere recursos econômicos de um setor de baixa produtividade para um setor de produtividade mais elevada. Ou seja, o empreendedor é aquele que dá um up na economia ou naquele setor que ele está investindo, que ele está trabalhando, que ele está buscando uma melhoria para si. Já em 1950, Joseph Schumpeter, ele definiu o termo empreendedor como sendo uma pessoa capaz de converter uma nova ideia ou invenção em uma inovação de sucesso. Ou seja, o termo empreendedor ele passa necessariamente por uma nova ideia, por uma inovação, por uma invenção. Então, Schumpeter ele alocou essas três definições no termo empreendedor. Quer dizer, uma pessoa que tem uma nova ideia, né, que desenvolve uma invenção e que busca uma inovação de sucesso. Claro que quem quer abrir o seu negócio não quer o fracasso, né, gente? Quer o sucesso. Então, Schumpeter ele definiu muito bem essa questão do empreendedor já em 1950. E ele foi um dos autores que mais se destacaram nessa temática de empreendedorismo. Por isso, nós vamos ver um pouco mais aprofundado, vamos conhecê-lo um pouco mais, tá? Ele era um economista austríaco, defendeu o papel do empreendedor e o seu impacto sobre a economia. O empreendedor, ele é uma pessoa que tem impacto na economia, porque ele desenvolve novos negócios e porque ele busca sempre... Quando a gente fala de inovação no empreendedorismo, a gente não quer dizer que você vá abrir o seu negócio com uma ideia inédita, que ninguém nunca viu. Não se trata disso. Pode acontecer dessa maneira, o que é mais difícil. Mas você pode pegar aquele negócio que já existe e reinventar. Então, foi isso que Schumpeter já viu desde 1984. Que o empreendedor, com essa inovação, ele causa, sim, um impacto positivo na economia, mas também algumas vezes negativo. E nós vamos ver mais à frente qual seria esse fator negativo, tá? A priori, nós entenderemos que o empreendedor, ele causa um impacto positivo na economia, ok? Schumpeter, ele definiu o termo empreendedor como alguém com um desejo e potencial de converter uma nova ideia ou invenção em uma inovação bem-sucedida, tendo como principal tarefa a destruição criativa. É o que eu disse a vocês. Não precisa ser aquela ideia totalmente inédita que ninguém nunca viu, né?
mas ele pode pegar uma ideia que já foi construída, destruir de forma criativa e construir de uma forma rentável. Porque o que ele busca é um negócio de sucesso e que lhe dê rentabilidade. O que influencia diretamente e positivamente, se o negócio der certo, influencia positivamente na economia. Ainda nas definições de Schumpeter, o empreendedor é capaz de modificar a economia, introduzindo novos produtos ou serviços no mercado, ou, através da destruição criativa, modificando aqueles que já existem e construindo de uma forma melhor, de uma maneira melhor. E aqui nós vamos abordar algumas características do empreendedor, tá? O empreendedor, ele passa necessariamente, uma pessoa empreendedora, ela passa necessariamente pelo estabelecimento de metas. Para ele traçar o seu negócio, ele primeiro tem que estabelecer metas. É aquele ditado que a gente sempre escuta: quem não tem um objetivo, não sabe onde quer chegar. Então, para ele ter seu negócio, colocar seu negócio em prática, ele assume metas pré-estabelecidas por ele mesmo. Metas e objetivos que representam desafios e têm um significado pessoal. Por que pessoal? Você não vai colocar um negócio que você não tem a menor, vamos dizer, afinidade com aquele negócio ou não entenda absolutamente nada daquilo. Seria o quê? Totalmente inviável. No mínimo, você tem que gostar do negócio que você pretende estabelecer, tá? O empreendedor, uma outra característica do empreendedor é definir com clareza e objetividade as metas a longo prazo e estabelece metas de curto prazo, desde que sejam mensuráveis. O que seria isso? No mundo dos negócios, nós temos o estabelecimento de metas a longo prazo, que seria de um ano ou mais, né? Algo que aconteceria no intervalo de um ano ou mais, e metas a curto prazo, que seriam aquelas dentro de um ano, menos de um ano. Lógico que essas metas a curto prazo, elas vão ser mais fáceis de ser atingidas. E aquelas a longo prazo são aquelas mais complexas, que requerem mais recursos, mais ideias. Elas são um pouco mais difíceis de serem alcançadas. Tá? Quanto mais complexa é a meta, maior é o seu tempo de execução, ok? E aí, como a própria figura mostra aqui, né, o empreendedor ele sobe degraus em busca do sucesso. Mais aprofundadamente, nós vamos ver aqui outras características do empreendedor, da pessoa empreendedora, para obter sucesso. Que é um ser capaz de detectar oportunidades rentáveis. Claro que você não vai abrir seu negócio em uma coisa que você veja que não há rentabilidade alguma, né? Por exemplo, você não pode ir para a Índia, onde na Índia o boi é um animal sagrado, e você diz: eu vou ser empreendedora na Índia, eu vou abrir um frigorífico na Índia. Você não vai vender absolutamente nada. Você só vai para lá ter prejuízo, ok? Busca informações e conhecimentos. É o que eu falei para vocês no caso do frigorífico da Índia. Ele tem que buscar informações sobre o mercado que ele vai atuar. Se na Índia o boi é um animal sagrado que não pode ser morto, ele não vai. Ele tem que buscar informação de como é a cultura do público que ele quer atingir. Tá? E isso passa necessariamente por informações e por conhecimento do campo que ele vai atuar. Realizador de propostas. Assume riscos e responsabilidades. Assume sim, porque quando ele investe nesse empreendedorismo, nesse sonho, nessa criação dele, ele assume os próprios riscos, né? Porque pode o negócio dar certo ou não, como também as responsabilidades, tanto do seu investimento financeiro, como de algum funcionário que ele tenha. Então, necessariamente ser empreendedor passa por essa questão de assumir riscos e responsabilidades, tá? Inovador? Sim, uma das características de uma pessoa empreendedora é ser inovador.
né? Ele busca algo novo para que tenha um diferencial e esse negócio venha a ser mais rentável. É proativo. O que é uma pessoa proativa? Uma pessoa proativa é aquela que ela não... A gente tem uma diferença entre proativo e reativo. Reativo é aquela pessoa que espera que algo aconteça para ela reagir, como o próprio nome já diz, reativo. Ela espera que algo aconteça para reagir. Tá? Essa não é uma característica do empreendedor. O empreendedor ele é proativo, ele se antecipa às coisas, tá? Antes. Então, ele não espera que o problema aconteça. Ele tenta já evitar que esse problema venha a acontecer. E aí ele se torna proativo. Ousado, outra característica, sim. Porque a pessoa que começa um novo negócio, ela tem que ter o mínimo de ousadia. Porque ela não tem nenhuma segurança de que aquele novo negócio vai dar certo. Aprende com os erros? Sim, aprende com os erros. O Brasil é o país mais empreendedor do mundo. Tá? No entanto, se forem abertos 10 negócios, geralmente cerca de 7 vão à falência. Tá? Isso causa um impacto muito grande na economia, né? E também vamos dizer, no psicológico da pessoa que é o empreendedor. Foi o que eu disse a vocês. Essa questão de um grande percentual de falências no empreendedorismo brasileiro é um aspecto negativo para a economia. Por quê? Porque você perde dinheiro, porque envolve trabalhadores que ficam sem emprego. O investimento, por exemplo, se você for um empreendedor que vá pedir empréstimo em um banco público, você decretando falência, dificilmente você vai pagar essa conta, né? Ou paga, mas com um prazo bem extenso. E aí, esse é um aspecto negativo do empreendedorismo, né? Quando um grande percentual quando apresenta um grande percentual de falência. E aí, não quer dizer que a pessoa que é um empreendedor, que não tenha tido sucesso no seu primeiro negócio, ele vai desistir, né? Muitos não desistem e dão certo. Por exemplo, o dono do McDonald's, ele foi à falência várias vezes e aí ele conseguiu desenvolver aquela rede de fast food que hoje é a maior rede de fast food do mundo. Então, ele aprendeu com os erros anteriores dele, tá? Outra característica do empreendedor é a facilidade para resolver problemas. Geralmente essas pessoas elas têm uma facilidade em resolver problemas, até porque elas são proativas, como a gente falou anteriormente. Então, elas tentam diminuir, vamos dizer, o número de problemas que elas venham a encontrar pela frente. E uma outra característica do empreendedorismo é ser interessado em melhorias para o seu setor ou ramo de atividade, né? Como eu disse a vocês lá em cima, a questão da busca da informação e do conhecimento. Se você tem informação, tem conhecimento da sua área, lógico que você vai tentar implantar melhorias no seu setor até para que o seu negócio se desenvolva de uma melhor forma, ok? E aí nós temos aqui, trouxe para vocês um exemplo de empreendedor brasileiro da atualidade, né? Que é Luísa Trajano. Ela é a dona do Magazine Luiza, tá? Uma das maiores empreendedoras de sucesso brasileiras. Ela, inclusive, ela é pioneira na forma do e-commerce. Ela foi uma das primeiras a desenvolver as vendas online, tá? Ela é uma das maiores... As lojas dela é uma das maiores varejistas do Brasil, bem como ela é uma pioneira no e-commerce, tanto reconhecida nacionalmente como internacionalmente. Então, é um exemplo que eu quis trazer aqui para vocês, que é bem perto da gente, né? Quem é que nunca comprou no Magazine Luiza? Ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. E vamos para a próxima aula.